Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, amém? Hoje estamos dando início à série Os Súditos do Reino de Deus. O tema da minha mensagem é a origem dos súditos do Reino de Deus. Quando nós cristãos falamos em súditos do reino de Deus, estamos nos referindo a todas as pessoas que são servas, submissas ao Rei Jesus, o Cristo de Deus, que foi enviado para nos salvar, pagando o preço exigido pelo pecado, que pesava contra toda a humanidade através do derramamento de seu sangue na cruz. Contudo, Jesus não permaneceu morto. 3 dias depois de sua morte, Jesus ressuscitou para reinar eternamente sobre toda a criação e sobre todas as nações, fazendo delas um só povo, chamado povo de Deus, a quem nós estamos chamando nesta série súditos do reino de Deus. Hoje iremos compreender a partir da Bíblia a origem das diversas raças, das diversas etnias existentes em nosso mundo e como elas, por meio de Jesus, se tornam um só povo, o povo de Deus, os súditos do reino de Deus. Nosso primeiro ponto de hoje é a primeira origem de todas as raças. E é interessante percebermos que todos nós, brancos, negros, amarelos, vermelhos, pardos, ocidentais e orientais, possuímos a mesma origem. Somos todos descendentes de Adão. A Bíblia afirma que todos os povos foram criados por Deus. E todos os povos têm sua origem a partir de um só homem. Conforme nós lemos em Atos 17, 26. Está escrito: de um só fez ele, Deus, né, se referindo à pessoa de Deus, todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Este texto afirma algumas coisas muito interessantes. A primeira afirmação: todos os povos, ou todas as nações, ou ainda podemos dizer que todas as raças têm sua origem em Adão. As palavras de um só se refere ao primeiro homem criado por Deus, chamado Adão. A segunda afirmação interessante neste verso é que todos os povos, ou todas as nações, surgiram dentro do tempo anteriormente estabelecidos por Deus. A terceira afirmação interessante é que todos os povos, todas as raças, se estabeleceram nos lugares determinados anteriormente por Deus. Cada nação está onde está, porque Deus assim decidiu. Podemos concluir deste texto que Deus é soberano sobre toda a história da humanidade. Embora tenhamos livre-arbítrio, Deus controla a história e nada pode impedir o cumprimento de seus decretos anteriormente estabelecidos.
tudo o que Deus disse que vai acontecer, acontecerá. Amém? Essa verdade de que todas as nações têm sua origem em Adão, também está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. A afirmação de que Eva seria mãe de toda a humanidade expressa a ideia de que ela seria mãe de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias. Atualmente, alguns estudiosos têm dito que Adão teve outras mulheres, além de Eva. Este ensino que tem percorrido por alguns lugares tem um único objetivo: é de tornar a Bíblia desacreditada, irrelevante para os nossos dias. Portanto, eu compreendo que é importante dizer isso, embora está escrito: Eva é a mãe de todas as raças, de todas as etnias, a única mulher de Adão. Não existia outra mulher. Todas as nações, todos os povos têm sua origem em Adão e Eva, e vieram à existência pela vontade de Deus. Por isso podemos compreender que Deus ama todos os povos, porque Deus, quando estava amando Adão e Eva, estava já através deste casal que Ele criou, amando todas as raças que viriam ali ser geradas. Deus ama todas as culturas. Deus ama todos os povos com as suas diversidades culturais e físicas. Existem aspectos na cultura de todos os povos que Deus se desagrada. É verdade, porque muitos destes aspectos culturais que vão se propagando ao longo dos anos são direcionados a deuses estranhos, ou ferem muitas vezes os próprios princípios e valores do reino de Deus. Mas existem muitos aspectos de cada cultura, das mais diversas raças, que Deus se agrada. E que muitas vezes nós, por não fazermos parte desta cultura e por não compreendermos aquilo que representa determinados aspectos dentro de uma cultura, nós queremos destruir. Ao fazermos isso, nós não só destruímos as marcas que definem uma cultura e um povo, como também destruímos juntos o povo construído ao redor daquela cultura. Precisamos cuidar com isso. Deus ama todas as raças e nações. Tudo já estava por Ele determinado. Onde cada povo ia ficar dentro dos continentes, como nós lemos, tudo já estava por Deus determinado. Agora, muitas destas culturas, muitas dessas raças, muitos destes povos têm rejeitado a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. Mas um dia Deus tratará com cada nação, e elas se arrependerão por rejeitarem a Deus e a seu Filho. Eu quero olhar com vocês agora um gráfico da genealogia de Adão e Eva. Adão e Eva geraram Caim. Caim gerou Enoque, Irade, Meujael, Metusael,
Lameque. Casou-se Lameque com Zila, Ada. E eu quero só que você grave esse nome aqui que está aqui embaixo, ó, Naamá. Bom, gravem aí que eu chego lá. Gerou também Abel. Caim matou Abel, seu irmão. Abel então não conseguiu gerar filhos. Adão e Eva gerou, segundo a Bíblia, outros filhos e filhas, mas não estão descritos a genealogia desses diversos filhos e filhas. Mas também gerou, depois de Abel, de Sete. De Sete nós temos Enos, Cainã, Mahalaleel, Xared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Segundo os historiadores, Naamá é esposa de Noé. Nos dias de Noé, descendente de Sete, filho de Adão, Deus decidiu pôr fim a todos os povos e raças, por causa da maldade dos homens, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Diz assim, olha: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então, nos dias de Noé, Deus decidiu dar fim a todos os seres humanos. Então, toda aquela genealogia que nós acabamos de ler em Adão, foi para o beleléu. Deus resolveu dar cabo por causa da maldade dos homens. Contudo, Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que repovoaria a terra a partir agora de sua descendência. Por isso, nosso segundo ponto é a segunda origem de todas as raças. Vamos começar de novo a história. Deus então agora faz uma aliança com Noé. Depois de pôr fim então a toda a descendência de Adão e Eva, através do grande dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos com a mesma bênção que havia sido dada a Adão e Eva, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Veja só o que diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus novamente manda povoar a terra e abençoa, para que eles o fizessem. É claro que a bênção também se estende aí às mulheres. É costume dos judeus não escrever quase sempre as mulheres nos relatos, mas a bênção se estende às mulheres. Afinal de contas, não se faz filho sem as mulheres para concebê-los. Dos filhos de Noé, temos a origem de todas as raças e povos atuais, conforme está escrito em Gênesis capítulo 9, versos 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Então a Bíblia afirma que a partir de Sem, Cã e Jafé, toda a terra foi povoada. Deus recriou a humanidade a partir destes 3 filhos de Noé. Todos os povos e raças que conhecemos hoje são descendentes de um destes filhos de Noé. No capítulo 10 do livro de Gênesis, nós temos o registro da descendência dos 3 filhos de Noé. Eu não vou ler todo o capítulo 10, tá bom? Mas vocês podem fazer em casa depois. Estes nasceram depois do dilúvio. A descendência de Sem, de Cã e Jafé cresceram e formaram clãs, um conjunto de
famílias que giravam ao redor do patriarca. E esse conjunto de famílias se espalharam pela terra, conforme nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 10, verso 32. São esses os clãs dos filhos de Noé. Ele descreveu nos versos anteriores, tá bom? Depois vocês podem ler. Distribuído em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, houve o dilúvio, as águas abaixaram e Deus abençoou Noé e seus filhos para que a terra se enchesse e fosse povoada novamente. Então, a partir agora destes 3 filhos, dessas 3 raízes genealógicas, toda a humanidade veio a existir. Então, nós que aqui estamos, somos descendentes de um dos 3. Todos nós. Essa dispersão aconteceu após a construção da Torre de Babel. Você está lendo o capítulo 10, quando você virar o capítulo, for para o capítulo 11, você vai ler a história da construção da Torre de Babel e o fato de Deus ter dispersado todos na terra. Esse verso está se referindo a essa dispersão. Antes da dispersão, todos estes clãs habitavam ali na região do Oriente Médio, a Mesopotâmia, e ali se encontravam. Então eu quero pedir a gentileza de colocar o próximo mapa, isso. Aqui nós estamos vendo então essa dispersão. Então você tem aqui Jafé, todo o povo foi, descendentes de Jafé, foram ali para a região leste, que é o centro da Ásia e Europa, eles entraram um pedaço da Europa. Você vê aqui Sem, ocupou a região central, norte do Oriente Médio e sul da Ásia aqui, pega a Índia, pega essa região. Então foram habitantes da descendência de Sem. E aqui a gente tem dos descendentes de Cã, os camitas, tá? E aí você tem a região oeste, pega o norte da África e um pouco da península da Arábia. Então, só por este mapinha você já começa a distinguir as raças, tá? Nós vamos ver um pouquinho depois, mais com calma. E talvez vocês estejam se perguntando, como que esses povos, descendentes de Noé, chegaram, por exemplo, em nosso continente americano? Quando os portugueses chegaram aqui, já havia habitantes aqui, Como é que chegaram até aqui? Como chegaram, por exemplo, na Oceania? Embora a Bíblia não responda a esta pergunta diretamente, porque a Bíblia não foi escrita com um fim científico e também para ficar dando esses tipos de respostas a nós, ela nos dá alguns indícios do que pode ter acontecido. A primeira proposta que nós devemos considerar a partir da Bíblia é que Sem, Cã e Jafé já conheciam a arte de fazer embarcações, uma vez que eles eram filhos de Noé e sobreviveram num dilúvio, numa embarcação que o pai fez, e certamente eles estavam ali também, trabalharam junto e tiveram que ajudar o pai na construção. Então, para eles fazer uma embarcação não era nada sobrenatural, já sabiam, tinham aprendido. Então essa é a primeira consideração que nós precisamos ter. Portanto, eles poderiam sim ter se deslocado de um continente a outro através de embarcações. Entretanto, existe uma outra proposta para esta questão que alguns teólogos consideram. E a segunda proposta é que os continentes ainda não existiam da forma como conhecemos hoje. Segundo essa proposta, os continentes no período do dilúvio e logo após o dilúvio ainda era somente um continente.
A ciência chama isso de Pangeia. Dessa forma, eles poderiam ter se espalhado neste grande continente antes de sua divisão em vários continentes. E caso você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, né, Pangeia, eu vou apresentar para vocês então um vídeo sobre este fenômeno. Pangeia é o movimento das placas tectônicas, que ao se desprenderem das outras, formaram então os continentes que conhecemos hoje. Então eu quero que vocês possam assistir este vídeo para ter uma pequena visão do que é isto. Essas placas, né, ainda continuam se movimentando em nosso planeta, causando hoje grandes terremotos pelo mundo e possivelmente, segundo os estudiosos, darão origem a novos continentes. O mundo ainda está, né, se movendo, as terras ainda estão, né, em movimento. O que nos dificulta com essa segunda proposta é a questão do tempo, pois a ciência compreende esta separação de continentes como algo que ocorreu há 2 milhões de anos atrás. A Bíblia fala de uma separação da terra. Você sabia disso? Já observaram? A Bíblia fala sobre isso. Contudo, ela fala como algo não tão distante. Ela fala como algo que aconteceu há 5 mil anos atrás. Então, fica difícil de nós ajustarmos isso com a ciência. Tá? Eu quero mostrar para vocês o texto onde a Bíblia fala a respeito disso. Gênesis, capítulo 10, verso 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Peleg, filho de Éber, recebeu este nome porque em sua época a terra foi dividida. Peleg do hebraico significa separação, divisão. O que não conseguimos afirmar com certeza, agora preste atenção nisso, é se este texto se refere à divisão da terra, como nós vimos no nosso filminho ali sobre Pangeia, isto é, se o texto se refere à divisão da terra literalmente, ou se o texto está se referindo à divisão da terra que ocorreu em Babel, isto é a separação dos homens pela terra, dando origem assim às várias raças e povos. Eu, Cornélio, acredito que o texto se refere ao ocorrido em Babel. Alguns acreditam que está falando literalmente da divisão da terra. Uma coisa é certa: Babel é um divisor importantíssimo na história da humanidade.
O acontecimento em Babel mudou completamente o mundo dos dias de Éber, bisneto de Sem, filho de Noé. Por isso, em nosso terceiro ponto, nós iremos ver a origem de todas as raças a partir de Babel. Então veja só Gênesis, capítulo 11, versos 6 a 9. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O texto nos deixa claro, né, que até os dias de Babel existia somente uma língua, um povo. Todos os descendentes de Noé, os camitas, os semitas e os jafetitas, falavam uma única língua. E todos habitavam na região da Mesopotâmia. Após o evento da construção da Torre de Babel, Deus os espalhou e fez com que falassem línguas diferentes. Foi neste período que os filhos de Sem, Cã e Jafé se espalharam pela terra, e as diversas nações e povos começaram a surgir. Todas as nações do mundo que nós conhecemos hoje, todas as raças, se originaram de uma dessas linhagens de Noé, conforme a gente pode ver aqui no próximo gráfico. Veja que interessante. Então, nós temos as três linhagens, Sem, Cã e Jafé. Todos os povos que existem hoje são descendentes de um desses. Hebreus, caldeus, assírios, elamitas, sírios. Todos vêm de Sem. Talvez você seja um destes. Lembra que Sem é pai dos semitas. Judeus e árabes, né? Todos estão ligados a ele. Cã gerou os cananeus, os egípcios, os filisteus, hititas, amorreus. Cã é o pai dos africanos, dos negros. Jafé gerou gregos, trácios, citas, frígios, medos, pai dos europeus, persas e indianos. Nós temos aí os indo-europeus. Cada um de nós somos de uma dessas origens. E no fim, somos todos de Noé. Somos todos no fim, né? Parentes, irmãos, estamos próximos. Ao longo dos anos, estes grupos familiares, eles foram o que? Se distanciando uns dos outros e se tornando culturalmente, fisicamente muito diferentes, dando origem então às diversas raças e nações que hoje conhecemos. A Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse que, apesar de nossas diferenças culturais e físicas, nos tornaremos novamente um só povo em Cristo. Nós todos viemos de um só homem, fomos crescendo, nos espalhando ao longo dos anos, por questões climáticas e diversas, nós fomos mudando, nossas características, elas foram sendo, né, formadas, mas no final de tudo agora, Deus vai fazer nos reencontrarmos todos em Jesus, e seremos em Cristo novamente um só povo. Amém? Até aqui eu expliquei a origem das raças, dos povos ou nações a partir da Bíblia. Eu vou explicar agora como os indivíduos dessas diversas raças e nações podem
se tornarem súditas do reino de Deus. Por isso que o nosso quarto e último ponto é de inimigos a súditos do reino de Deus. Eu vou encerrar, apresentando alguns princípios com relação à salvação das nações. Primeiro princípio: Deus deseja salvar todos os povos. A queda do homem e da mulher no Éden tornou todos os povos e todas as raças subjugadas pelo pecado. O pecado de Adão e Eva condenou todos os seres humanos à morte eterna, à ira de Deus. O desejo de Deus de salvar todos os povos da terra, todas as nações, aparece em diversas partes da Bíblia. Temos diversos textos. Eu vou apenas apresentar um versículo do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Já em Abraão, Deus está deixando claro que o desejo dele é que todos os povos da terra fossem alcançados com a sua bênção. Deus escolhe Abraão para, através dele, abençoar todos os povos da terra. E a ideia aqui de abençoar não é somente tornar as nações prósperas, mas é de salvá-las da condenação eterna. No Novo Testamento, também encontramos o desejo de Deus em salvar todos os povos. E um texto muito conhecido de toda a igreja de Cristo é Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando Jesus nos manda pregar o evangelho pelo mundo todo, ele está nos ordenando a pregarmos o evangelho a todos os povos, a todas as raças, nações. Portanto, está claro que Deus deseja salvar todos os povos da terra, todas as raças. Jesus ama todas as pessoas, brancos, negros, pardos, amarelos, vermelhos, orientais e ocidentais, pois todos vieram a existir por sua vontade. Todos os povos e raças existiram pela vontade dele, no tempo determinado por ele, se estabeleceram no lugar aonde ele desejou e havia determinado. E foi ele também quem fez isso. Foi ele que entrou naquela construção em Babel e deu as línguas mais diversas para que eles se espalhassem conforme o seu desejo. Deus sempre esteve no controle de toda a história. Às vezes nós homens achamos que estamos abafando, estamos controlando. Deus está no controle de toda a história. Segundo princípio: Deus criou um novo povo em Jesus. Agora presta muita atenção nisso. A partir da manifestação de Jesus em nosso mundo, a partir do nascimento de Jesus, um novo povo surgiu. Nós encontramos essa verdade claramente aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não só nesta carta. Eu estou pegando apenas um versículo, mas nós encontramos essa verdade em vários lugares. 1 Coríntios 10, 32, na versão NVI, conforme vocês estão vendo aí na tela, diz assim, olha: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O termo gregos é usado por Paulo para se referir aos gentios. Por isso, algumas traduções, e algumas versões, talvez a sua, já aparece a palavra gentios.
e não gregos. Como, por exemplo, a versão João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, né, que eu vou mostrar para vocês embaixo ali, ó. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, aí já aparece o quê? Nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O que este texto nos ensina é que Deus dividiu todos os povos da terra nestes 3 grupos. Agora preste atenção nisso. A diversidade toda de raça, de etnia, de língua, tudo isso foi colocado por Deus nestes 3 grupos. Nós estamos dentro de um desses grupos: judeus, gentios e igreja. Os judeus são os descendentes de Sem. Os gentios são todos que não são judeus. E a igreja é o povo novo que Deus criou em Jesus Cristo. A partir da encarnação de Cristo, Deus começou a estruturar este projeto deste povo chamado igreja. Ela já estava profetizada no Antigo Testamento, mas só surge a partir da encarnação de Cristo. A igreja é o povo que não tem terra neste mundo. Assim como a tribo dos levitas não tinham terra entre os israelitas. A igreja é o povo que vive exclusivamente para Deus, assim como a tribo dos levitas viviam exclusivamente para Deus. A igreja é o povo de sacerdotes, assim como a tribo de levitas eram sacerdotes diante de Deus. A igreja é o povo que não tem bandeira geográfica, nem bandeira ideológica neste mundo. Porque é o povo daqueles que foram libertos do mundo. Não estão presos mais ao sistema que governa este mundo, pois pertencem ao reino de Deus. A igreja é formada por todas as pessoas, de todas as raças e línguas, negros e brancos, pardos e mulatos, vermelhos e amarelos, orientais e ocidentais, por todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Ela é formada por todos os judeus e gentios também, espalhados por este mundo, que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por todos os descendentes de Noé, que olham para Jesus e o reconhecem como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Essa é a igreja, um novo povo que Deus criou, para que todos os povos em Cristo Jesus se tornassem um só povo, aleluia. Então, diante disso, eu concluo nosso estudo agora com uma reflexão. Eu quero afirmar aqui, nessa manhã, que qualquer pessoa, de qualquer raça ou nação, judeu ou gentil, que tem o desejo de ser salvo e fazer parte deste projeto chamado por Deus igreja, inaugurado por Jesus, precisa crer em Jesus e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Não existe salvação para o homem, para o ser humano, para qualquer raça, para qualquer povo, para qualquer língua, fora de Jesus. Nesse sentido, judeus e gentios são todos iguais, precisam de Jesus Cristo para a salvação. Essa é a boa nova do Evangelho.
Deus estendeu a salvação por meio de Jesus Cristo a todos os povos, línguas e raças. E nós precisamos anunciar esta boa nova a todas as nações, a todas as pessoas. Todas as promessas de Deus dadas aos judeus, assim como todas as promessas de Deus dadas aos gentios ao longo da história, se cumprem e se cumprirão na pessoa de Jesus Cristo e por meio da sua igreja. Deus ama todas as raças, todos os povos. Portanto, se você deseja pertencer à igreja de Jesus Cristo, você precisa amar todas as raças e todos os povos. Você precisa amar os árabes, os palestinos, os judeus, os argentinos, os brasileiros. Da mesma forma, não podemos, como igreja, amar mais um povo do que outro. Não podemos amar mais os judeus do que os árabes. Não podemos amar mais uma raça do que outra. E eu vou falar isso agora com muito amor para vocês. Se você não trata com dignidade algumas pessoas, porque elas são negras, ou porque é descendentes de índios, ou porque você as considera em seu coração inferiores a você, você não entendeu o que é igreja. Se você discrimina pessoas, seres humanos, por causa de sua cor, de sua posição social, de sua raça, de sua escolha sexual, de seu credo, ou por causa de sua aparência física, você está cometendo um grave pecado contra Deus. Se você despreza alguém na rua, por causa de sua cor, ou por causa da sua condição social daquele momento, você está cometendo um pecado contra a pessoa de Deus. Isto é muito sério. Qualquer atitude de desprezo para com qualquer ser humano é pecado. Jesus nos ensinou a amar a todas as pessoas. Jesus estendeu suas mãos e morreu numa cruz para que todo ser humano pudesse ser um com Ele. Você não tem como ser um com Jesus se você não aceitar ser um com as pessoas que estão ao seu redor. Ele acolheu leprosos, cegos, coxos, prostitutas, religiosos. Ele atraiu nele todos os homens, diz a palavra do Senhor. Quando ele foi levantado no madeiro, diz a palavra, na cruz, ele atraiu nele todos os homens da terra. Isso inclui as mulheres também, todo ser humano, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, para fazer todos um nele. Portanto, amem a todos, faça o bem a todos, não desprezem ninguém, porque todos
se originam de um só homem, Adão, e Adão de Deus. Deus os abençoe.